Um prazer estar com vocês e trago o abraço da IMUB de Apucarana. E como é maravilhoso poder participar de tudo isso, a ceia do Senhor, momento onde Deus fala conosco, não é verdade? A nossa ceia será no próximo domingo, segundo domingo do mês, onde antes nós temos um cafezão e depois o fogo cai, como caiu aqui nessa noite, não é? Então, é um prazer estar aqui, rever o pastor João, pastor Nilson, pastor Edson, e enfim, todos vocês, parte do corpo de Cristo nesse lugar. Quantos estão felizes, mas muito felizes com Deus? Diga, Deus é fiel. Deus é fiel. Irmãos, o Salmo 113 diz que Deus, Ele se inclina. Já parou para pensar nisso? Deus, do alto céus, Deus se inclina para saber, para olhar e saber. Entende isso ou não? Há alguma coisa que Deus não sabe? Deus olha do alto céu para ver o que está acontecendo no céu e na terra. Deus se inclina por você, Deus se inclina pela sua igreja, e é prazeroso fazer parte da igreja de Jesus, amém? Muito bem, queridos, vou ser prático para a parte que me cabe, e muito feliz de estar aqui, repito, feliz de ver você, e motivo da maior felicidade, né? Nossa maior felicidade é saber que os nossos nomes estão escritos, aonde? No livro da vida. Essa é a nossa maior felicidade, amém? Muito bem, louvado seja Deus pela vida da igreja Jardim Ipiranga, pela sua vida, você que é membro fiel nesta casa, você que não troca Jesus por nada, você que definiu no seu espírito servi-lo até que Ele volte, ou até que Ele te chame, continue assim, porque dessa maneira você está não somente participando, mas cooperando desta grande obra sobre a terra, amém, queridos? Muito bem, estou aqui nessa noite para fazermos a consagração, para consagrarmos ao pastor Edson Barban, ao que o nosso regimento diz no capítulo 71 até o 77, quando trata a respeito de ordenação pastoral. E eu vinha pensando, pastor João, de algo muito importante, que eu penso que a igreja tem que saber disso. Eu penso que hoje, quando se fala em chamado pastoral, tem sido algo assim muito indesejável, não é verdade? Poucos querem ser pastor, porém, por um outro lado, tem aparecido pastores aí, né? Tem brotado pastor por aí. Mas eu penso, até que ponto isso é útil, se não houver um crivo, se não houver um pastoreamento, se não houver um cuidado. Alguém certa vez disse, pastor, eu entendo que é melhor abrir uma igreja em cada esquina do que um bar. Eu disse, não quero te contrariar, mas é preciso considerar isso, não é verdade? Falar dessa classe hoje, pastor, não é? Tem sido assim algo um tanto difícil, por tudo que vocês têm, tudo que vocês sabem, por todos os escândalos que têm acontecido, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque olhando para o nosso regimento, é importante considerar isso. Quanto tempo se leva para formar um pastor? Eu penso que assim como os nossos filhos, quanto tempo se leva para formar um filho? Ainda que os nossos filhos saiam do colo, jamais sairão do nosso coração. Eu acredito que, ainda que tenhamos uma excelente formação, nós precisamos estar em formação todos os dias, entende isso? Mas, de acordo com o nosso regimento, pastor Edson Barban, só para você entender, você que está aqui há pouco tempo, pastor Edson Barban, eu te considero um dos nossos dinossauro rex da dominação. Eu vou explicar, peraí. Esses teus cabelos brancos, barba branca, não é sinônimo de idade, mas de experiência. Digo isso porque você está na denominação primeiro do que eu, primeiro do que você, não sei, né? Ou não sei tal. Mas eu me lembro que mesmo antes de eu não
querer me converter, você já estava aqui. É quase como aquela música, né? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Então, você já estava. Mas funciona assim. Momento em que a pessoa diz, eu tenho um chamado. E o pastor e a igreja reconhecem que esse irmão tem um chamado. Ele é apresentado para a igreja como aspirante ao presbitério. É assim que o nosso regimento trata. Esse aspirante ao presbitério, ele vai conviver na igreja. É alguém que já vai estar trabalhando, não é verdade? Nas atividades da igreja, sendo visto pelo pastor, pela igreja, pela liderança, de maneira que o trabalho do dia a dia vai confirmando esse chamado. E esse aspirante ao presbitério, esse obreiro, então, ele passa por um tempo, por um período de 2 anos, 3 anos, dependendo do andar da carruagem. Cumprido 2 anos, como bom obreiro, ele é consagrado a pastor local, assim diz o nosso regimento. E, consequentemente, ele vai então pastorear, ele vai ser pastor local por um período de 2 a 3 anos. Quantos anos deram até aqui? 4 ou 6 anos. Depois de cumprir 2 anos como pastor local, ele será consagrado. Ele recebe, ele recebe esse reconhecimento a nível distrital. Não é isso? A nível distrital, esse pastor já pode, ele vai galgando privilégio da denominação. Depois de cumprir 2, 3 anos a nível distrital, ele vai para a consagração geral, né, que nós chamamos de pastor a nível geral. E ele então cumpre-se aí um tempo, não é? Ainda aos olhos do seu discipulador. E mais para frente, eu acredito que a própria igreja, ela vai debruçar sobre esse obreiro, sobre esse pastor, aquilo que lhe cabe com relação à questão de reconhecimento. E depois, de nível geral, então, pode ser papa também, não tem problema. E nós estamos aqui nessa noite para orar com o pastor Edson Barban, sua esposa, suas filhas. E eu olhava aqui para o pessoal do louvor com muita alegria, né? Vendo o Daniel, que agora não é só Daniel, é Senhor Daniel, não é? Então, e os demais aqui, não é? A sua filha, Kelly, não é? Envolvida, eu falei, Deus, como o Senhor é bom. A gente poder contemplar esses jovens hoje, que um dia foram criança, não é verdade? E que no tempo de criança, de repente, olhava para o povo do louvor e dizia, eu quero um dia estar lá. Isso se cumpre hoje. E eu espero que o que nós vamos fazer aqui nessa noite possa se repetir como um legado, pastor João, de que essa igreja é uma igreja abundante, uma igreja ativa, uma igreja que ganha pessoas, uma igreja que batiza pessoas, mas uma igreja também que constrói. Uma igreja que gera liderança. Você sabe que uma das grandes preocupações da igreja católica hoje é a falta de jovens nos seus seminários. Eles estão vazios. Há uma liderança já com uma idade avançada. E é uma preocupação que daqui a 10, 20, 30 anos, essa liderança esteja um tanto reduzida. E deve ser também nossa preocupação. Eu quero ler um texto da Bíblia com vocês, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, do verso 28, deixa-me ver, acho que dá para resumir. Atos, capítulo 20. Verso 28 até o 36, por aí. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Podemos ler? Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai,
Lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar com palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, se ajoelhou e orou por todos eles. A gente poderia falar aqui sobre alguns princípios que consagra, alguns princípios que definem um chamado. Mas eu quero pensar de maneira muito prática nessa noite com vocês, e pastor Edson, de que o pastorado é algo excelente. Amém, pastores? O pastorado é algo excelente. Algo excelente que, porém, nos remete à necessidade de negar a nossa vida muito mais do que o negar apenas como ovelha. Porque o ministério nos leva a negar a vida com Cristo. A vida cristã nos leva a negar nossa própria vida, negar o pecado, negar tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor. Mas o pastorado exige de nós uma renúncia maior. Infeliz do pastor que vai para o ministério, que vai dizer publicamente que tem um chamado, se a intenção dele for enriquecer. Embora a gente ouve muito essas mensagens por aí. Infeliz do pastor que mistura aquilo que é sagrado do seu dia a dia com aquilo que não é profano no dia a dia, porém é algo do secular. Infeliz de nós quando nós dividimos nosso ministério com aquilo que não cabe para mim como pastor. Pode caber para você como ovelha, mas para mim como pastor não. E Paulo está dizendo aqui aos irmãos, a um grupo de liderança, Paulo está dizendo: olha, eu, de forma prática, eu vou para o Senhor, fiz o que fiz, orei intensamente, chorei por vocês, guardo vocês, porém sabe de uma coisa, que vai chegar um dia em que vocês vão ter que enfrentar homens mentirosos, com a mensagem mentirosa, agindo como lobos vorazes. E talvez, diante dessa palavra, Paulo nos faz lembrar, irmãos, da mensagem, pastor Edson, que nós precisamos prezar. Lamentavelmente, irmãos, a gente anda por aí afora, e a gente não ouve mais falar muito sobre pecado, a gente não ouve mais falar muito sobre céu, a gente não ouve falar muito mais sobre inferno, condenação eterna. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Se isso deve ser uma postura das ovelhas, muito mais do pastor. Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem onde Cristo é o Senhor, uma mensagem de renúncia, uma mensagem onde compreendemos que negar a própria vida diz respeito não somente a servi-lo ou tê-lo como Senhor, mas ao pastor, alguém que entendeu que agora sua vida não é mais para qualquer outra coisa a não ser para cumprir o seu chamado. Então, queridos, nós estamos vivendo, acredito eu, os dias dos quais Paulo tratou com seus discípulos. E nesse momento é importante lembrar também da palavra de Paulo ao seu amado discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, de que não tem do que se envergonhar. Eu postei um videozinho, talvez alguns curtem, compartilham alguma coisa, e eu postei um videozinho de um senhor que anda pelo mundo, pelo Brasil, né? Vocês, o homem da trombeta lá, quem se lembra? Lembra disso, não? Eu achei muito interessante, irmãos, não é uma crítica, uma observação, mas que vale para nós. Eu estava passando por ele e fiz questão de apertar a mão, nos cumprimentamos, identificamos, e ele estava sendo entrevistado.
E ele, na intenção de evangelizar, ele foi citar João 5,39. O que é que diz João 5,39? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E ele deu um chute, sabe aquele chute, irmão? Eu vou chutar, sabe aquele chute que alguém chuta e não acerta coisa nenhuma? Eu fiquei pensando, é possível qualquer um de nós nos equivocarmos, não é verdade? Principalmente no momento de emoção, momento de reportagem. Mas eu fiquei pensando, o obreiro, ele precisa ter muito cuidado, porque aquilo que ele fala é espada. Aquilo que um pastor fala é espada, tanto para atingir a outros, como para atingir a si mesmo. Paulo está dizendo, irmãos, pastor Edson Barban, e não pode deixar a família de fora, é verdade? Pastor Edson, Lindaura, Sara Barban, Kelly Barban. Vocês são, acima de tudo, a expressão aí que nós entendemos, vocês são meninas dos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Mas vocês são alvos dos olhos da igreja. Há um povo olhando em vocês, há um povo olhando para vocês, há um povo que olha para mim, há um povo que olha para nós pastores, que vê em nós um lençol branco, uma parede branca, mas que também vê uma manchinha minúscula, quase necessário uma lupa para ver, e que quando vê uma pequena mancha, os olhos sairão de toda aquela intensidade branca para olhar apenas para aquela manchazinha. E Paulo está dizendo, irmãos, sejamos zelosos, sejamos muito zelosos, porque esse povo foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos chamou para a salvação, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos chamou para o ministério, e o Senhor nos chama para uma vida zelosa, uma vida de princípio, uma vida aonde custe o que custar. Nós, como pastores, precisamos não somente andar na luz, mas ser luz para aqueles que nos seguem. Então, nessa noite, momento importante, momento histórico na vida da Igreja Missionária Unida do Jardim Ipiranga, aonde o pastor Edson, depois de cumprir aí esse tempo o primeiro tempo, não é? De aspirante ao presbitério, e demorou, né, rapaz? Por isso que eu acho que você é quase que um rex, né? Sim, depois de cumprir também em grau local, né? Agora vai para nível distrital. Tem sido muito útil na vida da igreja, vocês sabem disso. Tem sido muito útil para o Distrito Sul, porque é secretário da diretoria, tem nos ajudado, tem nos apoiado. E quantos confrontos, né, Edson? Quantas percas de sono, não é? Quantas coisas. Mas a graça de Deus, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nessa noite, estou aqui para orar pelo pastor Edson, família, juntamente com você, e expressar minha alegria em saber que até aqui o pastor Edson cumpriu essas duas primeiras etapas, e hoje vai para uma terceira etapa, e com certeza vai cumprir a próxima etapa, para não somente glorificar a Deus, mas também compreender que de fato há um chamado. Eu quero convidar você, Edson, sua família, né? Convidar todo mundo já de uma vez, a família toda, para estar aqui. Quero convidar os pastores, e enquanto você chega aqui, eu preciso repetir o que eu já disse aqui no passado. O chamado, ele passa por 3 clivos, assim eu quero concluir minha palavra. Sim, pode deixar, está bonito assim, tá bom, pode deixar. O chamado passa por 3 crivos. Primeiramente, o crivo daquele que nos chamou, de Deus. O chamado passa por 3 crivos. Primeiro, o crivo de Deus, aquele que nos chamou.
Estava ouvindo um pastor idoso e falou: pastor, é o seguinte, sabe por que a gente geme muitas vezes? A gente sofre. Porque a ovelha, olha para mim, entenda o que eu vou dizer. Diz assim: a ovelha apanha do pastor, mas o pastor, ele apanha do supremo pastor. E é cada lapada que dói. Alguém de 50 anos de ministério, eu falei: rapaz, ele sabe o que está dizendo. E é verdade, irmãos. O chamado pastoral passa pelo crivo do próprio Deus. Segundo crivo que um chamado pastoral precisa passar pelo crivo da igreja local. Porque imagina você, se eu estou aqui para fazer o que compete a fazer, e a igreja toda, por um motivo ou outro, reprovando o que eu estou fazendo. Seria muito chato, não é verdade? Graças a Deus que isso é uma realidade de compreensão e de aceitação. O terceiro crivo que o chamado pastoral passa, irmãos, talvez seja o mais difícil, pelo crivo da família. Família. E eu louvo a Deus pelo testemunho, não é? Do pastor Edson, da esposa, das filhas, não é? Que com certeza, acredito, tem a abonação da igreja. E se tem a abonação da igreja, a aprovação, a bênção da igreja, certamente, irmãos, certamente a bênção sobre essa igreja, ela será multiplicada a cada dia. A Bíblia diz: honre os seus pastores. Aprenda a honrar os seus pastores. Ontem nós fizemos, foi ontem mesmo? 22 anos de casamento. Não, é só brincadeira, que eu já sabia desde antemão, viu, Daniel? Já sabia desde antemão. Ó, quando você esquecer, olha aqui dentro, ó, tem uma data aqui, tá? Não é que a gente esquece, é que é muita coisa, não é verdade? Tá. 22 anos de casado, irmãos. Nós temos uma igreja que eu entendo que nos honra. E quer saber? Às vezes, irmãos, eles não fazem mais do que quer, porque nós damos uma podada, sabia? Honre os seus pastores, honre a liderança que vocês têm, porque o crescimento da igreja, o nível de autoridade, de santidade da vida da igreja, ela se baseia em duas coisas: na sinceridade dos seus pastores e na honra que os seus pastores têm das suas ovelhas. Então faça isso, amém, irmãos? Faça isso em nome de Jesus, e nós vamos orar por eles. Muito bem. Pastor João, você como discipulador do pastor Edson Barban, você quer dizer algo para ele diante da igreja nesse momento aqui, antes da gente orar? Ainda dá tempo. Quer dizer alguma coisa? Importante assim. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson, pelo companheirismo, pelo parceiro que ele é, de ombro a ombro. A gente divide as cargas, tem sido um irmão precioso. Então eu quero louvar a Deus pela vida do meu irmão e pelo carinho que a gente tem para com eles. E de fato, eu não sei se ele é um dinossauro, mas talvez passa perto, né? Mas tem sido uma bênção, né? Esse tempo de testemunho, principalmente do pastor Edson. Então esse tempo que ele tem estado, o carinho que ele tem para com Deus, o tempo que ele já vem servindo a igreja missionária unida. Então isso tem sido um testemunho dele para com esta casa, para com a minha vida, e eu creio que para a vida da família também. Então eu quero só externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Edson, pelo tempo de companheirismo, de estarmos juntos até agora, aquilo que o Senhor tem colocado na nossa visão, nós temos caminhado junto. Então eu quero louvar a Deus pela vida dele. Eu quero chamar as esposas dos pastores aqui à frente também, por favor. Vocês vão impor as mãos sobre a Lindaura, sobre a Sara e Kelly, não é? É possível vocês se ajoelharem? Aí, ok? Pode fazer isso, por favor. Pastor João Carlos, como pastor discipulador, você unge e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Você pode ficar em pé e estender tua mão direita em direção a eles. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento sublime e maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Edson Barban, pela vida da Lindaura, pela vida da Kelly, da Sara.
Deus, obrigado porque nessa noite, Deus, nós reconhecemos eles como autoridade, como alguém submisso à tua palavra. Ó Deus, obrigado porque eles têm submetido, eles têm te obedecido, e nós nessa noite, de acordo com aquilo que cremos, com aquilo, Pai, o qual nós obedecemos, nós queremos em nome de Jesus impor nossas mãos e ver a igreja aqui com as mãos estendidas dizendo: nós abençoamos, nós concordamos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite declarar toda sorte de bênção, que haja prosperidade, que haja fé, nos momentos mais difíceis que haja fé. Ó Deus, fortaleça eles, dê sabedoria, que a tua graça possa, ó Deus, alimentá-los a cada dia, e que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e que diante de cada desafio, que eles possam crer de fato, confiar no chamado do Senhor para a vida deles. Deus, nessa noite nós nos colocamos nessa posição, Deus, de autoridade, e nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, esse momento de reconhecimento, aonde o pastor Edson com a família recebe nessa noite, Pai, oh Deus, o grau distrital. Nós abençoamos em nome de Jesus, Pai. Dê sabedoria a eles, diante de cada oportunidade para ministrar, para declarar teu amor, para declarar, Deus, que tu és o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa falar através dos lábios, do coração, das atitudes, Deus, e que se cumpre neles a tua vontade. Tua palavra diz, Pai, tudo que for ligado na terra, terá sido ligado no céu, e quando 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa sobre a terra, também é feito no céu. O que nós fazemos aqui agora, Deus, já foi registrado na eternidade, e nós queremos, em nome de Jesus, queremos sagrar esse momento, Senhor, como algo santo, maravilhoso, sublime ao Senhor, na certeza, Deus, de que o Senhor que chamou, tu és fiel para capacitar, para suprir, oh Deus, para conduzir a cada dia conforme a tua palavra. E assim nós abençoamos e bendizemos ao Senhor. Honra e glória seja dado a ti, e toda sorte de bênção sobre os teus filhos. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, queridos. É isso, tá bom? E daqui a 2 anos, 2 anos ainda estarei na superintendência. Espero voltar aqui mais uma vez para juntos reconhecermos, né? E darmos ao pastor Edson aquilo que é de direito, né? Daqui a 2 anos com o pastor a nível geral, tá bom? Deus abençoe, e a Deus toda honra e glória em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?